da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Os Apóstolos, capítulo 12. Hoje vai valer a pena pegar este texto e nós veremos quantas coisas lindas o Senhor tem a nos dizer. Atos 12. Naquela época, o rei Herodes começou a maltratar alguns membros da igreja. Eliminou a espada Tiago, irmão de João. E quando se deu conta da satisfação dos judeus, os judeus ficaram satisfeitos quando Herodes matou Tiago, irmão de João. E quando se deu conta da satisfação dos judeus, mandou proceder a uma nova detenção, a de Pedro. Mandou prender agora um outro. Ele agradou os judeus, prendendo e matando Tiago, agora mandou pegar o principal. Mandou deter, mandou aprisionar Pedro. Eram nos dias dos pães sem fermento, portanto o tempo da Páscoa. Versículo 4. Depois de o mandar deter, ele o pôs na prisão, preste bem atenção agora, e o confiou à guarda de 4 pelotões de 4 soldados. 4 pelotões de 4 soldados. Só isso para estar ao lado de Pedro. Só isso, veja só. 4 pelotões de 4 soldados para estar ao lado de Pedro. Tencionava fazê-lo comparecer perante o povo após a festa da Páscoa. Pedro estava, pois, na prisão, e preste bem atenção agora, mas a oração ardente da igreja subia sem cessar para Deus em sua intenção. Eu vou dizer e você vai repetir. Mas a oração ardente da igreja subia sem cessar para Deus em sua intenção. Veja, quando fala aqui da igreja, eram as pessoas, eram os cristãos que estavam iniciando a igreja. Não eram apenas as autoridades da igreja, não era apenas a hierarquia da igreja, não, era o povo da igreja, era aquele povinho da igreja, eram poucos ainda naquele tempo. Mas a igreja estava todinha em oração, e como diz aqui, a oração ardente da igreja subia sem cessar para Deus. E você vê que sem cessar quer dizer sem cessar, é como o vento, você está vendo, está ventando sem cessar. O vento está pegando a gente aqui sem cessar, desde de manhã cedinho. Você está vendo aqui a minha Bíblia voando, está tudo voando, porque o vento está sem cessar. Gente, dessa maneira subia para o céu, sem cessar, a oração da igreja por Pedro, pedindo por Pedro. Agora nós vamos ver o que é que a oração consegue fazer. O que é que a oração consegue fazer? Porque Pedro não tinha como escapar. Não tinha. Estava preso, estava num cárcere, estavam ali montando guarda sobre ele, 4 pelotões de 4 soldados. Deixa eu explicar como é que essa questão de 4 pelotões de 4 soldados. Havia 4 soldados na frente ali da porta. Havia 4 soldados na saída daquela parte da prisão, para que ele não escapasse. Havia 4 soldados fora da prisão, e 4 soldados ainda mais na frente, para que se por acaso de alguma maneira ele saísse da prisão, ainda no recinto, no quintal onde estava a prisão, ainda pudesse ser visto e pego. Quer dizer, ele estava super guardado. Você pode imaginar isso aqui, tudo, e já 4 pelotões de soldados guardando. Aliás, um pelotão de soldados guardando em redor. A prisão ainda guardada por um pelotão de soldados. Dentro da prisão, mais um pelotão de soldados. E na frente da prisão dele, na frente da porta, mais um pelotão de soldados. Coitado, Pedro não tinha como escapar. Mas veja, lá fora, a igreja ardentemente fazia subir sem cessar a sua oração a Deus, ao céu,
por Pedro. Repete comigo esta passagem. E Pedro estava na prisão, mas a oração ardente da igreja subia sem cessar para Deus em sua intenção. Vamos ver então o que a oração é capaz de fazer. Herodes ia fazê-lo comparecer nesta noite. Não, Herodes ia fazê-lo comparecer. Nessa noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e havia sentinelas diante da porta. 2 soldados ao lado dele, preso com correntes, e 2 soldados na frente da porta. Mas de repente, o anjo do Senhor, e presta atenção na sua Bíblia, o que disse aí? Quem que estava ali? O anjo do Senhor. Repete comigo, quem estava ali? O anjo do Senhor. Mas de repente, o anjo do Senhor surgiu, e o local ficou inundado de luz. O anjo do Senhor surgiu, e o lugar ficou inundado de luz. O anjo despertou Pedro, batendo-lhe no lado. E quem foi que despertou Pedro? O anjo despertou Pedro, batendo-lhe no lado. Levanta-te depressa, disse. As correntes se desprenderam das mãos de Pedro. Veja bem, as correntes se desprenderam das mãos de Pedro. E o anjo acrescentou: põe o teu cinto e ata as tuas sandálias. Pedro o fez. O anjo acrescentou: veste o teu manto e segue-me. Você certamente está pensando, bom, isso é história, né? Isso é maneira de contar. E a Bíblia então atribui isto a um anjo, mas até como infelizmente alguns dizem, anjo não existe. E outros dizem também, demônios não existem, nem anjos nem demônios existem, essas coisas não existem. Mas mesmo, talvez você sem pensar assim, graças a Deus, você esteja aí duvidoso, mas será que um anjo mesmo, anjo é que fez isso? Olha o versículo seguinte, versículo 9. Pedro saiu atrás dele, não se dava conta de que a intervenção do anjo era real. Nem Pedro se tinha dado conta, mas afirma a Bíblia que a intervenção do anjo era real. Está aí na Bíblia, gente. E nem Pedro tinha ainda se dado conta. Claro, ele obedeceu tudo aquilo que o anjo mandou fazer. Ele viu as correntes caindo das suas mãos. O anjo mandou que ele colocasse as sandálias, atasse as sandálias. O anjo mandou que ele vestisse o seu manto. O anjo mandou que Pedro o seguisse. E Pedro obedeceu a tudo e seguiu o anjo. Mas nem tinha se dado conta ainda, e veja aí, de que a intervenção do anjo era real. Repete comigo, a intervenção do anjo era real. Obrigado, Senhor. Se trata de uma realidade. Não se trata de um conto, mas se trata de uma realidade. A intervenção do anjo era real. Era uma realidade. Era um fato. Era um anjo mesmo, que realmente apareceu para Pedro, que libertou Pedro, e agora Pedro estava seguindo um anjo. E agora Pedro estava seguindo um anjo. Por quê? Porque a intervenção do anjo era real. Mas pensava estar tendo uma visão. O próprio Pedro, coitado, pensou que estava tendo uma visão. E muita gente podia pensar, bom, Pedro teve uma visão.
Até alguns pensavam, não, Pedro estava dormindo, coitado, ali na prisão. 2 soldados ao lado dele, correntes nas mãos. Pedro teve um sonho. Não, a intervenção do anjo era real. Versículo 10, transpuseram assim o primeiro posto de guarda. Lembra que eu falei que havia vários postos de guarda? Transpuseram assim o primeiro posto de guarda, depois o segundo, e chegaram à porta de ferro que dava para a cidade. Ela se abriu por si mesma diante deles, mais um prodígio. Era de noite, a porta ficava trancada, e muito bem trancada. A porta de ferro que dava para a cidade, ela se abriu por si mesma diante deles. Tendo saído, foram até o fim da rua, e de repente o anjo deixou Pedro, que então entrou em si. Veja, Pedro entrou em si. Agora, disse ele consigo, compreendo, veja o que vem em seguida, foi realmente o Senhor que enviou o seu anjo, foi o Senhor que enviou o seu anjo e me fez escapar das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus. Você entendeu? Eu vou dizer e você vai repetir aquilo que Pedro disse. Compreendo agora. Foi realmente o Senhor que enviou o seu anjo e me fez escapar das mãos de Herodes e das expectativas do povo dos judeus. Foi realmente o anjo do Senhor. Está aí claro, gente, pela Bíblia. Versículo 12. Ele se orientou e dirigiu-se para a casa de Maria, mãe de João, chamado Marcos. Estava lá uma numerosíssima assembleia a orar. Veja essa frase final. Pedro vai para a casa justamente de Maria, a mãe de Marcos, o apóstolo São Marcos. Ele foi para lá, para a casa de Marcos, para a casa da mãe dele. E veja a frase final: estava lá uma numerosíssima assembleia a orar. Repete comigo: estava lá uma numerosíssima assembleia, fazendo o quê? A orar. Estava lá uma numerosíssima assembleia a orar. Veja o que faz a oração. Veja o que faz uma assembleia, um grupo, uma comunidade a orar. Gente, tudo se transforma. É uma verdade, tudo pode ser mudado pela oração. E hoje eu quero explicar uma coisa a você. Graças a Deus, todos nós temos o nosso anjo da guarda. Não resta a menor dúvida. Aliás, para que não haja a menor dúvida mesmo, eu quero ir com você, e mais uma vez, ao Catecismo da Igreja Católica. Pena que você não tenha na mão, mas como eu gostaria que nós, católicos, como eu gostaria que todos os participantes dos grupos de oração, como eu gostaria que todos nós tivéssemos, além da Bíblia, tivéssemos o Catecismo da Igreja Católica. Assim, numa mão a Bíblia, na outra mão o Catecismo. Ora a Bíblia, ora o Catecismo, ora o Catecismo, ora a Bíblia, porque, gente, as coisas se completam. Até se você conhece, e é necessário que você conheça, o Catecismo da Igreja Católica, mandado fazer por João Paulo II. Você vê uma coisa interessantíssima. O Catecismo está repleto de citações. Ele diz 2 palavras, abre aspas, e é citação da Bíblia, é citação do Antigo Testamento, é citação do Novo Testamento, é citação dos Salmos, é citação em cima de citação. Portanto, o Catecismo é eminentemente bíblico, e quando não são citações da Bíblia diretamente, são citações dos
padres da igreja, por santos padres. O que são os santos padres? São os pais da igreja. São aqueles que vieram logo depois dos apóstolos, ano 200, porque os apóstolos viveram naquele primeiro século, nos primeiros 100 anos. Mas depois, nos anos 200, nos anos 300, nos anos 400, vieram aqueles que são chamados os pais da igreja. Daí o nome de santos padres. Uma coisa impressionante, os próprios evangélicos, não infelizmente esses de seitas que nós encontramos por aí, que infelizmente não sabem nada de nada, que foram vítimas também das próprias seitas, mas os verdadeiros evangélicos, e há muitíssimos deles muito dignos, muito de Deus, muito do Senhor, eles respeitam os que eles chamam também de os pais da igreja, os santos padres. E uma coisa impressionante, deixa eu dizer para você, num parênteses, muitos protestantes importantes, muitos líderes evangélicos do mundo estão se voltando para a igreja católica e retornando para a igreja católica e retomando a sua vida cristã na igreja católica, deixando o protestantismo por causa dos escritos dos santos padres. Eles dizem mesmo: nós erramos, porque quando Martinho Lutero e os demais do seu tempo viram que a igreja precisava de uma transformação, eles deviam olhar, não aquela igreja daquele tempo, porque estava realmente em crise, mas Martinho Lutero, dizem eles, devia ter voltado ao que foi a igreja primitiva, ao que foi a igreja que veio logo depois dos apóstolos, o que foram os pais da igreja, e não ele querer fazer a reforma da igreja. Hoje eles dizem isto, o erro foi ele, um homem, vivendo naquela situação de crise, querer ele reformar a igreja, e os que estavam ao lado dele, e apareceu muita gente aproveitadora na hora, apareceram príncipes da Alemanha, príncipes da Europa, se aproveitando da situação, e ele acabou sendo vítima também. Então hoje, líderes evangélicos estão voltando para a igreja católica, porque eles consideraram, viram o erro que eles cometeram, porque eles dizem: nós tínhamos que voltar aos santos padres, à igreja primitiva, à igreja do 2º século, do 3º século, do 4º século, é lá que nós tínhamos que voltar. Nós tínhamos que voltar aos anos 300, aos anos 400, é lá que nós tínhamos que voltar. Mas deixa eu continuar o que eu estava dizendo. Se você pega o catecismo, ele está continuamente citando a Bíblia, citando os santos padres, citando os concílios que a igreja teve, porque a igreja já começou tendo um concílio lá em Jerusalém, no tempo dos apóstolos. Era em concílio que a igreja resolvia as suas dificuldades, os seus problemas. E interessante, deixa eu fazer mais um outro parênteses. Quando Martinho Lutero se revoltou e criou a reforma protestante, a igreja já estava se preparando para um grande concílio. Ele foi apressadinho, ele quis resolver por ele a situação, se revoltando contra a igreja. Logo depois, aconteceu o concílio de Trento, que foi uma maravilha na igreja, que colocou as coisas no lugar, que corrigiu o que precisava ser corrigido, e que perdurou, gente, até o Concílio Vaticano II. Nem o Concílio Vaticano I, que tinha acontecido no século passado, tirou o brilho do Concílio de Trento. Só o Concílio Vaticano II é que trouxe para a igreja mais luz do que o Concílio de Trento. Que concílio? Aquele concílio que a igreja já estava preparando, logo na época mesma em que Martinho Lutero estava se revoltando. Mas então, nós encontramos no catecismo contínuas situações dos concílios, dos documentos da igreja. Eu podia dizer, o catecismo é uma contínua citação
citação da Bíblia, citação dos Santos Padres, citação dos concílios, citação dos documentos da igreja. Portanto, aqui está a doutrina da igreja. E veja então, a respeito dos anjos, o que é que diz? Está no número 328, o título é Os Anjos, a existência dos anjos, uma verdade de fé. Até o título já diz, a existência dos anjos, uma verdade de fé. A existência dos seres espirituais não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé. Repete comigo, é uma verdade de fé. Todos. Gente, é a igreja dizendo, ela se pronunciando, é uma verdade de fé. A existência dos anjos é uma verdade de fé. O testemunho da Escritura a respeito é tão claro quanto a unanimidade da tradição. A tradição da igreja é unânime nisso. E diz aqui o catecismo que o testemunho da Escritura a esse respeito é tão claro quanto a unanimidade da fé. Nós não precisamos ter dúvida nenhuma, os anjos existem. Se você vai ver a Bíblia, desde o comecinho, até o Apocalipse, continuamente a Bíblia está falando dos anjos, do trabalho dos anjos, da mensagem dos anjos, daquilo que Deus mandou os anjos fazerem, continuamente, sem parar. Se nós fôssemos tirar os anjos, tínhamos que rasgar páginas e páginas, que a nossa Bíblia ficaria fininha, se rasgássemos todas as páginas onde se fala a respeito dos anjos. Repete comigo, a existência dos anjos é uma verdade de fé. Aí eu esqueci, eu preciso dizer para você, também o que diz a respeito dos anjos da guarda, é um pouco na frente, número 336, 336. Desde a infância até a morte, a vida humana é cercada pela sua proteção, pela proteção dos anjos, da proteção do nosso anjo da guarda. Então, desde a infância até a morte, a vida humana é cercada pela sua proteção e pela sua intercessão. Cada fiel é ladeado por um anjo. Cada fiel é ladeado por um anjo. Diga comigo, assim como Pedro tinha um anjo ao lado dele. Eram 2 soldados, mas o anjo do Senhor estava ao lado dele, comigo também. Ao meu lado, Deus colocou um anjo. O meu anjo, que serve a Deus, me guardando, me conduzindo, me protegendo, me levando pelos caminhos de Deus. Eu creio nesse anjo que Deus colocou ao meu lado. Eu creio, Senhor. Aumentai a minha fé. Então é a palavra de Deus e é o catecismo da Igreja Católica dizendo, cada fiel é ladeado por um anjo como protetor e pastor, que o pastor conduz. Assim como o pastor conduz as ovelhas, assim como o pastor protege as ovelhas, o nosso anjo está aí para isso. Cada fiel é ladeado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida. Ainda aqui na terra, a vida cristã participa na fé da sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens unidos em Deus. Deus fez uma unidade entre nós e os anjos. Claro, os anjos são os anjos, nós somos nós. Os anjos não têm corpo, os anjos são puros espíritos. Nós temos corpo, nós temos uma matéria, carregamos uma matéria, nós temos o pecado original. Esses anjos, os anjos de Deus não pecaram, porque os outros anjos que pecaram, os outros anjos que se revoltaram, tornaram-se demônios. Deixaram de ser anjos, vamos dizer, continuam espíritos, mas não mais os anjos de Deus, não mais os mensageiros de Deus. Pelo contrário, tornaram-se espíritos malignos. Mudaram até mesmo a sua entidade. Mas graças a Deus, esses anjos, que não têm corpo, que não têm pecado, são os nossos guardas, os nossos protetores. E Deus fez
uma unidade entre nós e eles, e Deus quis esta sociedade entre nós e os anjos que nos guardam e nos protegem, e nós que estamos sob a guarda, sob a proteção dos anjos, para sermos levados para Deus. Deus não nos quis sozinhos. Deus sabia como era difícil o nosso caminho, sabia. Deus sabia de todos os riscos e daí de todos os perigos, então Deus colocou para nós um anjo, gente. Deixa-me dizer, burros que nós somos. Desculpa, mas eu digo para mim em primeiro lugar, batendo na minha cabeça, burro que eu sou. Deus sabendo da dificuldade do caminho, Deus sabendo dos riscos que eu ia correr, Deus colocou ao meu lado, desde a minha concepção, na minha gestação, no meu nascimento, na minha infância. Mas veja, não é somente coisa de criança, não. Deus colocou na minha adolescência, onde eu precisei muito, e na sua também. Deus colocou na minha juventude, onde eu precisei demais, e você também. Deus colocou na minha vida adulta, quando pela graça de Deus, eu concluí o meu seminário, eu fui ordenado padre, eu comecei a minha vida de padre iniciante, sem prática nenhuma. Diante de tantas dificuldades, Deus já tinha colocado o seu anjo, que agora é o meu anjo da guarda, é um anjo de Deus, que se pôs como meu anjo da guarda, eu precisei dele. Eu sei que nesses 32 anos de padre, ele me acompanhou, já nos meus 60 anos de idade, ele me acompanhou dia por dia, me acompanha agora. Gente, o que eu digo de mim, eu digo de você também. Pena que a gente, desculpe mais uma vez, é tão ignorante, que faz questão de ignorar o companheiro, o sócio, o protetor, o guarda, o condutor que Deus colocou para nós. E nós acabamos querendo enfrentar a vida sozinhos, caminhar sozinhos, fazer tudo sozinhos. E daí está a consequência. Quanta burrada a gente fez, não é verdade? Quanta burrada a gente fez. Como a gente bateu a cabeça. Como a gente se prejudicou. Como a gente prejudicou. Como a gente se machucou. Como a gente machucou os outros. Quanta família machucada, quanto casamento machucado, quanto filho machucado, por causa dos nossos erros, desculpe, por causa das nossas burradas. E Deus tinha colocado ao nosso lado, desde a nossa concepção, na nossa gestação, no nosso nascimento, no nosso crescimento todo, até agora. Diga comigo, obrigado, Senhor, porque eu não estou só, em nada da minha vida eu estou só, na minha oração eu não estou só, mas também no meu trabalho, eu não estou só, na rua eu não estou só, em casa eu não estou só, no serviço eu não estou só, não é só na igreja, em qualquer lugar, o meu anjo está comigo, me guardando, me protegendo, me falando, me conduzindo. Você talvez estranhe isso, né? Que o anjo nos fala, que os anjos nos movem. Gente, é verdade ou não é verdade que a tentação nos pega? É ou não é? Há momentos que parece que a tentação está lutando com a gente corpo a corpo. Parece uma luta corporal com a tentação. Verdade ou não é? Não é verdade que a sua cabeça às vezes pega fogo? E que os seus sentimentos pegam fogo? Que às vezes a sua vontade é fazer o certo, mas de tal maneira tem uma coisa, tem algo acontecendo na sua vontade que você acaba fazendo tudo errado. Faz o oposto daquilo que você queria fazer. É a tentação. Gente, presta bem atenção a isso. Quem nos tenta são os anjos maus, quem nos tenta são os demônios, são os espíritos malignos. Mas eu sou obrigado a dizer a você, o seu anjo da guarda é mais forte do que qualquer demônio. Eles são anjos rebaixados, os demônios são anjos rebaixados, o seu anjo da guarda não. Os demônios são anjos rebeldes, revoltosos, que continuaram espíritos,
Deus não os destruiu. Deus podia aniquilá-los, mas Deus não aniquilou, porque Deus é Deus. Deus é Deus de vida e não de morte. Deus cria e não aniquila. Então Ele não quis aniquilar. Ele podia aniquilar, mas não aniquilou. E aniquilar quer dizer fazer voltar ao nada. Eles não seriam nada, voltariam ao nada. Deus podia fazer isso? Podia. E certamente nós gostaríamos disso. Nós esfregaríamos a mão se Deus fizesse isso, mas Ele não fez, porque Deus é Deus. Mas veja, sabendo que os espíritos malignos continuariam aí nos tentando, Deus já colocou um anjo muito mais forte do que qualquer demônio ao seu lado. Você diz, mas então por que eu errei tanto? Por que eu pequei tanto? Burrice nossa. Por quê? Porque a gente não ouve o nosso anjo. A gente ouve a tentação. A gente ouve o tentador. A gente faz o que o tentador quer, mas não faz o que Deus quer e que nos fala através do seu anjo. Porque a coisa é assim. O anjo, por ser anjo, ele é extremamente delicado. Ele é simples. O anjo é anjo. Então, quando ele nos fala, quando ele nos mostra as coisas, ele faz isso com simplicidade, com singeleza. Ele faz isso com delicadeza. Quer dizer, a voz do anjo não é uma voz grosseira, não é uma voz agressiva. Não. O anjo fala aquilo que tem que falar. Porque você vê muito bem, há uma diferença enorme entre uma navalha e um facão. Os dois cortam, mas você sabe o que é o facão? Você sabe o que é a navalha? Você sabe o que é o fio do facão? Você sabe o que é o fio da navalha? O anjo, por ser anjo, é como a navalha, é como o fio da navalha. Corta muito mais do que o facão, muito mais do que o facão. Só que o corte da navalha é finíssimo. Se uma pessoa sabe usar a navalha, ele corta a pessoa e na hora que ele corta, a pessoa nem sente. Porque a navalha, ela é tão aguçada, tem um fio tão fino, que a pessoa nem sente, vai sentir dor depois. Mas na hora da incisão, quando a pessoa passa a navalha assim, a pessoa nem sente. O facão é totalmente diferente. Você está entendendo? A voz do tentador é como o facão. E se te passam um facão na cara, você sente. Claro que sente. Talvez se te passam uma navalha, você quase não sente. Mas sente ou não sente? Claro, a navalha passa delicada. A navalha não te fere. É diferente do facão. Gente, é assim. Quando o tentador nos mostra as coisas dele, ele é agressivo, ele quer forçar a barra, e força mesmo. Ele é ousado. Por quê? Porque ele já é criminoso. Ele já é covarde. Ele é maligno, então ele faz desse jeito. Ele faz aquilo que é próprio dele. O anjo não. O anjo é de Deus, o anjo é delicado. O anjo, deixa eu repetir, é como o corte de uma navalha. E a gente então, desculpe dizer mais uma vez, ignorante, não leva em conta a voz do anjo. E leva em conta a voz do tentador e faz o que o tentador quer. Mas se nós formos sinceros, veja, na hora que você está para brigar, na hora que a emoção pegou você e você quer partir para a briga e você já está querendo gritar, xingar, dizer palavrão, e parece que tem uma coisa que está forçando você a fazer isso, empurrando você para fazer isso. Não é verdade que nesta hora tem uma outra voz, tem uma outra coisa dizendo para você: não fala agora, não grita,
agora. Não xinga desse jeito. Não fale esse palavrão. Verdade ou não é? Só que a gente é sem vergonha, faz o que a tentação está empurrando e não ouve a voz do anjo. Diz, mas por que o meu anjo falou tão delicado? Porque o anjo é anjo. O anjo não é facão, o anjo é navalha. A gente que tem que aprender a ouvir o anjo e seguir o anjo, é que a gente foi sempre sem vergonha e sempre seguiu o tentador e não seguiu ao nosso anjo. Na hora que você pega uma criança e chacoalha a criança no seu nervosismo, e parece que quer descontar na criança, é verdade ou não é? Que nessa hora tem uma outra voz dizendo para você, não faz isso, não faz desse jeito, não desconta na criança, pelo menos diz, espera, deixa cair água na fervura, depois você corrige, depois você repreende, depois você castiga, verdade ou não é? Só que a gente é sem vergonha, que esgana a criança mesmo. E de tanto seguir a voz do tentador, a gente se acostumou, viciou, e nem percebe mais a voz do anjo. Eu vi um rapaz que adorava música ruidosa, nem vou dizer o nome desse tipo de música, mas ele gostava desses falantões enormes, dessas caixas de som enormes. Ele, quando ia a um show, ele ia a muitos, ele gostava de ficar perto, bem na frente das caixas. Ele dizia até que os ossos dele vibravam com a vibração dos alto-falantes, e a verdade é que vibram mesmo, que a carne dele vibrava, que os nervos dele vibravam com aquele som, e que naquele show ele delirava com aquele som, e era verdade, delirava mesmo. Esse rapaz, depois que, graças a Deus, se converteu e percebeu que o ouvido dele era surdo, que muita coisa ele não ouvia, que muito som delicado, bonito, ele não ouvia. Ele foi ao otorrino, foi ao médico, e o médico constatou que ele tinha perdido quase toda a audição. Ele só ouvia esses sons ruidosos, mas todos os outros sons, gente, que são sons, não é pelo fato de ser delicado que não é som, é muito mais som, o outro é barulho. Ele não ouvia mais, até ele dizia, o meu ouvido não tem o gosto de escutar os sons bonitos, os sons cheios de modulação. Ele disse, eu não ouço mais, eu agora só escuto barulho. Se nós formos sinceros, nós somos obrigados a dizer que a gente só escuta barulho. Eu só escuto barulho, só escuto a voz da tentação, aquele barulho que a tentação faz, do jeitinho dos falantões, que vibram até a carne da gente, que vibram até os ossos da gente. Mas, gente, nós temos que reaprender a ouvir a voz do nosso anjo, que nos fala, como falou com Pedro, saiba, há um anjo ao seu lado, desde o momento que você foi concebido, já durante a sua gestação, no ventre da sua mãe, no seu nascimento, na sua infância. Eu repito, não foi coisa só da sua infância, não. Infelizmente, muitos de nós deixamos o anjo da guarda lá para os tempos de criança. Na hora que a gente abandonou o Papai Noel, abandonou o anjo também. E eu quero dizer a você, o anjo não está na categoria do Papai Noel, não. Não.
A intervenção do anjo é real, isso está escrito na Bíblia. A intervenção do anjo é real, é uma realidade, não é história, não é conto. E o anjo não é duende, o anjo não é gnomo, o anjo não é fada, não, nada disso. Isso tudo são histórias, isso tudo são contos. Mas o anjo é real, a intervenção do anjo é real, e nós o temos, graças a Deus, e nós precisamos aprender a ouvir o nosso anjo, porque ele nos defende de todos os perigos, e o mais lindo, ele nos salva, ele nos liberta para a libertação de Deus, do jeitinho daquilo que aconteceu com Pedro. Senhor, põe teus anjos aqui, Senhor, põe teus anjos aqui, com a espada desembainhada. Senhor, põe teus anjos aqui, não deixes que o inimigo escarneça e zombe de nós. Cobre, Senhor, com teu sangue, Senhor, põe teus anjos aqui. Juntos, outra vez. Senhor, põe teus anjos aqui, Senhor, põe teus anjos aqui, com a espada desembainhada. Senhor, põe teus anjos aqui, não deixes que o inimigo escarneça e zombe de nós. Cobre, Senhor, com teu sangue, Senhor, põe teus anjos aqui. E veja, você pode cantar isso na sua casa, porque é real, porque lá na sua casa está o seu anjo, está o anjo de cada um dos membros da sua casa, da pessoa com quem Deus te casou, com os seus filhos, mas também com os seus pais, com os seus irmãos, com suas irmãs, com seu avô, com sua avó, especialmente se eles moram na sua casa, os anjos deles estão lá. Gente, nós temos tudo em dobro, temos tudo em duplicata, e você pode cantar isso na sua casa. Você pode até dançar na sua casa cantando: Senhor, põe teus anjos. Vamos ficar em pé? Para, dança também, como se estivesse na sua casa. Solta o corpo, eu não sei, mas você sabe, vai lá. Da desembainhada, isso. Senhor, põe teus anjos lá em casa, não deixes que o inimigo escarneça e zombe de nós. Cobre, Senhor, com teu sangue, Senhor, põe teus anjos lá em casa. Eu sei que você teve a intenção de já pedir que o Senhor coloque os seus anjos lá na sua casa, e é isso mesmo, ficou gente na sua casa, mas eu quero ensinar você a cantar isso na sua casa. Então, Senhor, põe teus anjos aqui, na hora que falta coisa, na hora que falta dinheiro, na hora que falta alimentos, na hora que falta paz, na hora dos apertos, na hora das tristezas, nas horas que a coisa aperta, mesmo que parece que o problema vai sufocar você, na hora da decepção, ou na hora que você já aguentou e não aguenta mais, que mesmo com um fio de voz, mesmo se você já perdeu o alento, mas busca lá dentro, porque a fé continua em você. Busca lá dentro força e canta, sim, e canta pedindo ao Senhor: Senhor, põe teus anjos aqui, põe teus anjos aqui, com a espada desembainhada, porque eles são lutadores, gente, eles não são apenas um fantasminha ao meu lado, não. Não pense no seu anjo como um fantasminha, como esse que tem revista de quadrinho, acompanhando você, aquele fantasminha assim desse jeito, não. Ele é um guerreiro, de espada desembainhada, como aquele anjo que estava com Pedro. E você vai pedir: põe teus anjos aqui, para me defender, para defender os meus filhos, para defender o meu marido, para me defender das coisas que estão me acontecendo, para me defender
das pessoas más que me querem mal, das pessoas que me fizeram mal, para me defender do inimigo, para me defender das drogas. Você jovem, você precisa rezar no seu quarto, cantar no seu quarto. Senhor, põe teus anjos aqui, com a espada desembainhada, para você vencer na sexualidade, porque muitas vezes a tentação faz com que o seu corpo inteiro vibre na voz da tentação, que até os seus ossos vibrem na tentação. Você precisa pedir: Senhor, põe teus anjos aqui, com a espada desembainhada. Quando a droga está te atraindo, quando os colegas todos já aprontaram para você cair, para você pegar, para você fumar, para você tomar na veia, quando os colegas prepararam para você cheirar, quando o pessoal está bebendo e você viu que já bebeu e já até foi além, mas nessa hora tem a voz do seu anjo dizendo: para por aí, não vai em frente. Você, menina, que tem saído nos finais de semana e tem bebido e bebido muito, você logo percebe que perde o controle, que você faz muita coisa que você não fazia, não faria de cabeça fria, mas com a cabeça cheia de bebida. Você acha que ela não te faz mal, você acha que é gostoso, você acha que aquela sensação é boa, mas você verifica que você não faria muitas coisas que faz se estivesse com a cabeça sóbria. Você precisa pedir, mesmo sozinho, mesmo sozinha no seu quarto, você precisa pedir: Senhor, põe teus anjos aqui. E gente, também nós, de cabelos brancos, com 60 anos ou mais, você que é vô, você que é vó, nós também sentimos a tentação. E olhando para nós, e olhando pelos nossos filhos, até os nossos filhos casados, olhando para os nossos netos, olhando para os problemas que explodem a toda hora na nossa casa, na nossa família, é preciso que velhos, adultos, crianças, meninos, meninas, jovens, todos nós aprendamos a cantar, até mesmo a bailar em casa, pedindo ao Senhor que ponha o seu anjo. Senhor, põe teus anjos aqui, com a espada desembainhada. Senhor, põe teus anjos aqui. E cante agora então: Senhor, põe teus anjos aqui. Senhor, põe teus anjos aqui. Com a espada desembainhada, Senhor, põe teus anjos aqui. Não deixes que o inimigo escarneça e zombe de nós. Cobre, Senhor, com teu sangue. Senhor, põe teus anjos aqui. Não deixes que o inimigo, não deixes que o inimigo faça o quê? Escarneça e zombe de nós. Cobre, Senhor, com teu sangue. Senhor, põe teus anjos aqui. Veja uma coisa muito importante: o inimigo quer escarnecer da gente. Senhor, não deixes que o inimigo escarneça e zombe de nós, porque ele quer nos escarnecer, ele quer zombar de nós, ele quer ver o nosso casamento, ele quer ver o seu casamento destruído, para escarnecer de você e dizer: está vendo onde é que foi o seu casamento? Ele quer fazer isso. Ele é covarde, ele é sujo, e ele gosta dessas coisas. Desculpe, assim como o porco gosta da lavagem, gosta, e o porco gosta de se revolver na lama, gosta, ele gosta dessas coisas. O inimigo gosta dessas coisas. Ele gosta, infelizmente, dessas coisas. Ele quer escarnecer de você, pegando o seu filho na droga, levando sua filha para uma vida de programa. Ele quer escarnecer de você, quer escarnecer de você, pai, quer escarnecer de você, mãe, mostrando o que aconteceu com o seu filho.
Ele quer pegar, escarnecer, zombar de você, dizendo: onde é que está o seu Deus? O que adiantou você rezar tanto? O que adiantou você ir a encontros? O que adiantou você ficar em vigília? O que adiantou você ler a Bíblia? O que adiantou você confessar? O que adiantou você comungar? O que adiantou você viver as 5 pedrinhas? O que adiantou você buscar santidade? Ele vai dizer: você quis ser santo, que seguir o conselho daquele padre que mandou buscar santidade. E onde é que está você? E onde é que está o seu filho? Como é que está o seu casamento? Gente, infelizmente, isso é sujeira dele. Ele quer escarnecer de você. Ele quer zombar de você. Ele quer derrubar você no pecado. Quer. Especialmente você que está no caminho do Senhor. Especialmente você que tem trabalhado pelo Senhor. Ele quer derrubar você e depois jogar na sua cara. Desculpe, ele quer pegar você pelo cangote, como se pega o gato, e esfregar você no que você faz de errado, na sujeira que você fez, para dizer: olha aí, quem é você? Ele quer escarnecer da gente, mas nós não podemos permitir. Não, o Senhor colocou um anjo ao nosso lado, e o Senhor coloca um exército de anjos, gente, ao nosso lado. E quando se ora, quando se reza, as maravilhas acontecem. Você viu? Pedro estava diante de um impossível. Mas a assembleia, a comunidade estava toda em oração. Não desanime. Talvez até hoje o inimigo só escarneceu de você e da sua família. Só escarneceu do seu casamento, só escarneceu da situação dos seus filhos, só escarneceu da sua situação econômica, até jogando na sua cara. Você confiou em Deus, veja agora a sua situação econômica, veja a sua situação de desemprego. Gente, nós temos que aprender a buscar os anjos e pedir confiante: Senhor, põe teus anjos aqui. Pede com convicção. Com a espada desembainhada, Senhor, põe teus anjos aqui. Bem convicto agora. Não deixes que o inimigo escarneça e zombe de nós. Cobre, Senhor, com teu sangue. Senhor, põe teus anjos aqui. Cruza os braços agora sobre o peito. Veja, havia 2 soldados ao lado de Pedro. Ele estava de correntes nas mãos. Havia 2 soldados na porta. E havia mais 3 pelotões de 4 soldados. No cárcere, na saída do cárcere e lá fora. Mas o anjo do Senhor veio e veja, na continuação da história você vê que os soldados, gente, nem perceberam. Estavam ali acordados. Um soldado romano não dormia. E o anjo do Senhor retirou Pedro do meio deles, sem que eles se apercebessem. Nem os 2 soldados que estavam ao lado de Pedro, nem os 2 soldados que estavam na porta da prisão, nem os soldados que estavam lá defendendo a saída da prisão, nem os soldados que estavam na defesa do terreno onde estava a prisão, nenhum deles viu, nenhum deles percebeu. Veja, é assim que o Senhor quer libertar você, pelos anjos que Ele colocou na sua casa. Eles estão a seu serviço. Eles existem para proteger você, para guardar você, para defender você. Eu repito, eles não são fantasminhas, eles são guerreiros de espadas desembainhadas, para proteger você, para guardar você, para conduzir você, como conduziu a Pedro. E lindo, quando nós oramos, nós atraímos os anjos.
A comunidade inteira estava rezando, a comunidade atraiu os anjos intervieram, e um anjo, especialmente, fez toda esta obra de resgate. O anjo resgatou Pedro das mãos deles. Saiba, o anjo do Senhor vai poder resgatar o seu marido, esteja ele em que situação estiver. O anjo do Senhor pode resgatar a sua esposa, talvez ela é a desmiolada da casa. O anjo do Senhor vai resgatar, claro, por ordem do Senhor. O anjo do Senhor vai resgatar o seu filho. Os traficantes não vão ver, não vão perceber. Os colegas dele não vão perceber. Como os soldados não viram o que o anjo fez com Pedro. O próprio Pedro ficou bobo vendo aquilo. Ele não imaginava que fosse realidade. Ele pensava estar vendo uma visão. Depois ele viu e afirmou que realmente o anjo estava ali, e o anjo interveio, e o anjo o salvou, e o anjo o libertou. Ele disse: realmente é real, a intervenção do anjo é real, está na Bíblia escrito, é real. Você vai ver que a intervenção do anjo será real. Ele vai resgatar seu filho, ele vai resgatar sua filha, ele vai resgatar seu casamento. O anjo do Senhor vai resgatar a sua situação econômica. O anjo do Senhor vai resgatar você da sua situação de desemprego. Saiba, o anjo do Senhor existe para isso. Por isso reze, reze. Não afunde na depressão, não. Ao contrário, gente, a nossa defesa não é afundar-nos na tristeza, no desalento e entrar em depressão, não. A nossa reação é sairmos por cima, orando. Mesmo com o coração despedaçado, ore. Mesmo sem vontade, ore. Porque talvez nessa situação você não tenha vontade, você não tenha gosto. Mesmo sem gosto, ore. Mesmo se tudo ao seu redor se mostrar contrário, ore, porque quando se ora, se move os céus. O Senhor manda legiões de anjos, e o seu anjo protegido, guardado, tendo por retaguarda legiões de anjos, o seu anjo pode entrar em ação. E se for preciso, Deus manda um anjo especial para libertar você, para libertar seu filho, para libertar seu casamento, para libertar sua família, para libertar sua situação daquilo em que você está. Não deixes que o inimigo escarneça e zombe de nós. Cobre, Senhor, com teu sangue. Senhor, põe teus anjos aqui. Do começo. Senhor, põe teus anjos aqui. Senhor, põe teus anjos aqui. Com a espada desembainhada. Senhor, põe teus anjos aqui. Não deixes que o inimigo escarneça e zombe de nós. Cobre, Senhor, com teu sangue. Senhor, põe teus anjos aqui. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.